boa tarde. Dentro de alguns minutos nós vamos iniciar a nossa live, trazendo um tema muito importante, são os desafios da educação no período da pandemia. Estamos passando por um momento assim muito delicado e neste momento a coisa que a gente mais deseja, todos nós, é em prol da nossa vida. Nós vamos ter uma pessoa que vai participar, que vai acompanhar conosco aqui a live, que é o Marcelo. Ele está entrando aqui com a gente online. Batendo um papo sobre esse assunto. Olá, Márcia, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, beleza. Hoje eu fiz o Bacana, seguinte, hoje eu vim pro lado de fora aqui, porque aí acho certo. que tenho mais possibilidade de internet, né? E, Bom, e aí, e aí é isso. Mas vamos lá. vamos, Já tem vamos gente. iniciar o nosso bate-papo, né? É É, importante, eu agradeço aí esse convite para que a gente possa aí um pouquinho compartilhar algumas ideias, né? Principalmente nesse período, como eu havia comentado inicialmente, esse período tão delicado, né? Onde todos nós estamos aí apreensivos com essa questão voltada à saúde, né? Priorizando, né? A vida em primeiro lugar. Então é importante a gente ter essa oportunidade. Eu agradeço aí o nosso é, bate-papo. legal. Na verdade, não foi a escola que criou isso, não foi o pai que criou isso, não foi, né, o cidadão. E acho que é aí que entra realmente o desafio, né, de cada um, no lugar que está, ter uma capacidade de reação, né? E eu acho que em todo tempo a gente consegue aprender. Por quê? Porque a gente é esticado, a gente é levado para novas situações de aprendizado, né? E eu acho super bacana esse nosso bate-papo, porque a gente consegue. Eu te pergunto, você me responde, você me pergunta, e a gente consegue entender o que se passa, né? E, enfim, e ajudar as outras pessoas também. Márcia, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu só Pode registrar quem falar. está com a gente aqui, ó, que é bem legal. Tá. E quem tiver com a gente aí, deixa um comentário, deixa um oi. E também, se você curtir, o Facebook ele vai entregando para mais gente. Ó. Então, manda um coraçãozinho igual eu mandei agora, que fica bem bacana. Quem que tá com a gente aqui? A Elaine tá com a gente, a Maria do Socorro, que a gente chama carinhosamente de Tia Socorro. Já socorro, É... nossa carinhosa. a Neide, a Neide está aqui, Márcia. A Neide é uma querida também, mantenedora de escola. Sim, a Neide é Ana... uma grande amiga. Sim. A Ana Paula, seja bem-vinda também. E é isso. E aí, o pessoal vai chegando, a gente vai conversando aqui. Márcia, para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria te perguntar, queria trazer uma reflexão, né? Hoje a gente fala do ensino online, a gente fala do EAD, né? E a gente fala do desafio da educação no sentido remoto. Eu queria que a gente separasse um pouquinho isso, né? A gente colocasse o que é cada categoria, em que eles se cruzam, para eu, como pai, entender um pouquinho mais e saber como me posicionar. Então, quando a gente fala assim, a questão onde você disse, onde eles se cruzam, né? Todos estão interligados com a tecnologia, tá? Quando eu falo do ensino EAD, o ensino EAD hoje ele já é uma modalidade de ensino, tá? Reconhecida, ele tem toda uma parte voltada de legislação, de didática, já regulamentada, tá? Então, o ensino EAD, ele é como se fosse um ensino voltado para a distância, como a própria palavra diz, né? Porém, ele é um ensino voltado a, quando eu falo assim, longo prazo, onde um curso ele é elaborado em escala. A palavra certa seria em grande escala, tá? Então, o curso ele é elaborado com o uso, sim, de recursos tecnológicos, através de vídeo, através de fórum, através de textos, né? Não existe um professor direto para aquela plataforma, existe um tutor, tá? Então, esse é o ensino à distância. Quando a gente fala de ensino remoto, tá? Ela é uma modalidade
que não existe ainda uma legislação para essa modalidade. Ela também explora o uso das tecnologias, tá? Porém, a diferença é que ela tem um professor direcionado, o professor prepara uma aula específica com conteúdo determinado para a aula remota. Tá? Então, Legal. usa o tecnológico. O ensino remoto ele pode ser tanto de forma, como eu posso dizer, em tempo real, tá? Então, ele pode acontecer tanto de tempo Isso. real, como através também de aulas gravadas. Tá? Então, Exatamente. quando a pessoa fala assim, aula online, online está relacionado a tempo real. Tá bom? Então, a Isso. diferença basicamente é essa, tá? Hoje nós não temos ainda uma legislação para o ensino remoto. Bacana. Entendeu? Ô, Mas Márcia, a gente... Perdão, pode complementar. não foi, mas todas, né, ambas utilizam o recurso da tecnologia. Exatamente. Bom, só para situar o pessoal que está chegando aí, tem mais gente entrando, eu queria que você se apresentasse, né? E depois eu quero também me apresentar. É tão estranho falar da gente, mas é importante para você estar com os meus amigos, eu estou também falando com a sua audiência, para as pessoas saberem quem somos. Sim, é um momento de troca, né? Então, assim, para quem meu nome é Márcia, tá? Eu sou gestora escolar, a minha formação é pedagogia, uma especialização em gestão escolar, atuo na educação há 25 anos, tá? E assim, amo educação, acho que o nosso papel, principalmente nesse momento, ele se torna cada vez mais essencial, né? Quero aproveitar essa oportunidade aí para parabenizar todos os professores, tá? Por esse momento delicado que nós estamos passando. Eles estão, assim, se dedicando ao máximo, independente de rede, independente de tamanho de escola, né? Tudo É, fica muito centrado no papel do professor. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, tá bom? super, Obrigada, Marcelo. muito bom. Bom, eu sou Marcelo, né? Eu sou cristão, eu sou marido, sou pai e sou fotógrafo, né? E músico. E eu conheci a Márcia, estava fazendo as contas aqui, já tem 20 anos que eu te conheço, acredita? Tem um tempão, 20 anos, passa tão é, rápido. e fizemos vários trabalhos juntos. Mas assim, o que fica assim, que eu queria destacar aqui, que muitas vezes nas nossas conversas do dia a dia, a gente conversa coisas que acabam esclarecendo muito para mim, né? E o que motivou esse encontro nosso aqui foi um dia que a minha esposa Lilian, ela teve uma conversa com você, né? E aí quando terminou, ela falou: "Olha, hoje eu conversei com a Márcia e acho que da forma que ela falou, ela conseguiu esclarecer muitas coisas para mim, coisas que eu tinha dúvida, né?" E eu falei: "Opa, se ela esclareceu, vamos expandir isso, né?" Acendeu uma Então, luz, né? Acendeu uma luz. é, então, hoje a gente tem a oportunidade de compartilhar essas ideias com os nossos amigos e, enfim, esse vídeo também ele vai ficar gravado depois e muitas pessoas vão ter acesso a isso. Bacana. Vamos tocar aqui, ó. Tem mais gente chegando aí. Você tem bastante amigo, hein, ô Márcia? O pessoal está entrando aqui. Deixa eu Eu só. Ah, tenho bastante amigos, pessoas que acompanham o trabalho da escola, né? Então, isso é bem bacana. é, E a gente agradece aí o apoio, a participação deles, de doarem um tempinho para participar aí conosco desse bate-papo. é isso aí. Vou agradecer a presença da Solange, da Kelly. A Vanessa também está chegando com a gente. É isso aí. O Paulinho Silva está com a gente, Isso. a Meire, a Patrícia, enfim, galera, vamos chegar aí. Ó, dá um oi pra gente aí, ó, fica aqui nos comentários, vai ajudar a gente a saber que você tá chegando. Ô, Márcia, eu abri um canal no Face aí, algumas pessoas deixaram perguntas, e é uma forma também da gente nortear a nossa conversa, e eu vou entrar com a pergunta da Silvana aqui, que ela perguntou o seguinte: vocês acreditam que a falta de interação social presencial, quer dizer, aquele convívio diário, reflete na assimilação do conteúdo dos alunos? Eu queria complementar com uma pitada de um olhar pessoal, Pode. dizendo que esse é um ponto que eu converso com o Gustavo, né, que é o meu filho que está no primeiro ano do ensino médio. Então eu falo, e aí, Certo. ele tinha muito dessa convivência e tal, e aí, você está fora, né, você não está
convivendo com seus amigos ali, como que está isso na sua cabeça? Então, é a pergunta da Silvânia, acho que é um bom tema para a gente começar falando. Bem bacana. Silvane, obrigada aí pela sua pergunta, tá? É bem relevante. Quando a gente fala de ensino, Marcelo, assim, a qualidade do aprendizado, ela vai depender de como o aprendizado é explorado pelo professor e pelo aluno. Não é algo que depende só do aluno ou só do professor. E quando você fala assim das relações sociais, presenciais, né? Mesmo no modelo, até o modelo então aplicado no modelo presencial, se não houver essa exploração tanto do professor, esse entendimento do professor e do aluno, o conhecimento ele não acontece. Então, assim, como o processo de assimilação é algo assim muito individual, e hoje para uma pessoa aprender envolve vários quesitos, né? Envolve uma questão cognitiva, uma questão biológica, emocional, envolve muitas questões, né? Então, quando a gente fala, eu não posso considerar somente a interação social como fator importante para que ocorra o aprendizado. Então, sim, a Sim. relação social ela é importante, sim, até porque nas etapas do aprender, né, a gente precisa compreender, reter, praticar, né? Então, assim, quando eu falo desse praticar, entra também essa questão voltada da interação social. Então, a interação social ela é importante, tá? Mas não chega a ser a única capaz, né, de dar o sucesso para o aprendizado do aluno. Levando em conta que, Marcelo, também, mesmo através do ensino, tá? Através do ensino remoto, existem situações também em que a gente pode ter essa interação, tá? Então, Isso. mesmo no ensino remoto, distância, existem situações, tá? Que você consegue ter interação com o aluno. Claro, quando eu falo assim de educação infantil, por exemplo, aonde a criança não tem tanta autonomia, aonde o princípio da educação, eu falo sempre que educação infantil é brincar, brincar e brincar, né? Porém, brincadeiras intencionais para que a Sim. gente possa desenvolver as habilidades que a criança precisa. Então, nas séries iniciais, e principalmente na educação infantil, aí sim eu vou dizer que a interação social vai fazer muita falta, porque a criança necessita, nesse processo, nessa fase, dessa troca, né, para o processo de assimilação. Já os maiores, é importante, mas só ela, por conta, não soluciona, entendeu? O aprendizado. Não sei se eu consegui responder, tá, Silvane? Mas, assim, educação infantil é primordial. As demais séries a gente consegue ter outras interações, né? E levando em conta a importância do papel do professor e do aluno. Eu acho, Márcia, que é uma pergunta que ela tramita na questão educacional e também na Sim, parte emocional, né? Então, nós, com como certeza. pais, temos essa preocupação também com a parte da emoção, o lado emocional deles, dessa coisa de compartilhar no dia a dia, né? Enfim, mas acho que respondeu, é por aí mesmo. Eu queria também complementar com um olhar. A Mariana, ela tem 9 anos, ela está no quarto ano, né? E no primeiro dia lá, nos primeiros dias, quando ela tinha aula no Zoom, aí ela não abria a câmera, né? Então ela não queria abrir. Aí depois ela foi e abriu. Aí num outro dia ela falou, olha, hoje o meu amiguinho, ele abriu e ele colocou um chroma key, né? Ele colocou um fundo lá e eu Sim, achei legal. E aí foi. Então, assim, a gente precisa compreender também que eles não estão acostumados com essa coisa de ter a imagem exposta, enfim, né? Porque quando eu estou na sala de aula, eu estou vendo o outro, eu não estou me olhando. Então, eles também estão sim, no processo de estar aprendendo essa nova maneira, né, Márcia? agora você imagina se eles que são crianças, que têm muito mais facilidades, eles acabam sendo muito mais tecnológicos do que a gente. Eu imagino que talvez nessa situação o Gustavo já tenha te auxiliado, a Mariana, né? Como acontece comigo aqui, a minha filha me auxiliar em algumas questões voltadas à tecnologia. Mesmo assim, eles têm algumas dificuldades, né? Então, se imagine as pessoas adultas, né? O quanto que eles não estão sofrendo com esses novos desafios. Exatamente. Márcia, eu queria falar um pouquinho também sobre o lado do pai, né?
do pai, dos pais, né? O que nós, pais, podemos fazer para ajudar os filhos a absorver melhor o conteúdo? Uma vez que a escola está enviando o conteúdo, né? Como ajudar aqui para absorver? A gente estava acostumado a ou colocar o filho na perua escolar, né? Ele ia e depois ele voltava e conferia a lição de casa e tal. Aqui em casa a gente leva, então é um tempo que a gente conversava ali também, mas o que a gente pode falar sobre essa organização interna de algo que o dia continua com as mesmas 24 horas, né? E nós estamos com mais atividades. A primeira coisa que eu falo, Marcelo, assim, a família demonstrar interesse pelas atividades do aluno, tá? Então, assim, mostrar interesse pela atividade que é proposta pela escola, tá? Ajudar o aluno a organizar uma rotina de estudos, porque, assim, para o aluno, quando fala assim em ambiente escolar, ele está acostumado com o ambiente físico. Quando ele passa a ter toda a instrução escolar dentro da sua casa, né? Então, para ele, onde ele tem diversas situações de distração, para ele entender tudo isso, leva-se também o tempo. E aí entra o papel importante da família, né? Primeiro, de mostrar interesse, que aquela atividade é importante, que nós estamos passando por um momento delicado e que agora, né, temporariamente, as atividades que então eram propostas pela escola, agora serão realizadas em casa, que não vai ter de forma direta aquela interação, né? Organizar a questão voltada a horários. A gente tem muitas dificuldades, porque eu tenho alguns pais, né, hoje trabalhando no home office, então eles não conseguem, às vezes, acompanhar em tempo real aquela aula que está sendo direcionada, ele não consegue acompanhar a tarefa de casa do filho. Então, assim, organize a sua agenda de forma que você possa ter um tempo de orientação, tá? As crianças menores, elas necessitam muito mais essa questão do apoio da família. Realmente, a família vai ter que sentar, vai ter que ler com atenção as instruções propostas pela escola. Já para as crianças maiores, a minha sugestão é que a família acompanhe, mas que a família também direcione para que essa criança tenha mais autonomia. Aproveitar esse momento, né, para ensinar o seu filho a ter autonomia, a ter responsabilidade. Então, mostrar como ele pode ir em busca das dúvidas, né? Geralmente as escolas têm direcionado canais de comunicação, de plantão, ou e-mail, né? Filho, você já buscou essas alternativas? Já tentou falar com seu colega se ele teve essa mesma dúvida, se ele conseguiu solucionar? Então, assim, dar autonomia para que a criança também possa, de certa forma, entender que ele é capaz, entender que algumas situações ele pode tentar resolver, né? Então, as minhas dicas são essas. E, assim, um cuidado muito atencioso por parte das famílias, por conta desse momento delicado que nós estamos passando, é a questão da imagem que a família tem da escola e da imagem que a família vai passar para a criança a respeito da escola. Porque, assim, nós educadores, no ambiente escolar, para a gente conseguir, para a gente ganhar a confiança de uma criança, tá? Seja qual idade for, isso leva um tempo. A relação afetiva, ela é construída de forma contínua. Então, de repente, nesse momento, algum comentário que a família faz em relação à escola, algum comentário que a família faz em relação ao professor, isso destrói todo o trabalho afetivo, né, que a escola construiu. E lembrando que esperamos todos nós, com muita esperança, que isso tudo vai passar. E quando tudo isso passar, qual é a imagem que a criança vai ter da escola? Qual é a imagem que a criança vai ter da professora? Né? Então, assim, é um momento que a gente precisa ter muito a união, a participação da escola e da família, né? É um momento que precisamos estar bem juntos. Então, a minha ideia da família ajudar é essa, tá? Ler a importância para que a criança tenha o engajamento das atividades, dar a rotina da criança e sempre estar buscando tirar dúvidas. Acho que dessa forma a gente vai caminhar, né, com sucesso, até porque eu tenho falado muito que assim, hoje a única certeza que nós temos é a incerteza.
Então, nós não sabemos até quando que vamos voltar para o grupo de aula, quando que isso vai acontecer, porque a gente precisa fazer a coisa funcionar. A criança recebeu o aprendizado, a família se integrando dentro dessa nova realidade, né? Sempre de forma, assim, bem mútua, bem Sim, através da união, através da comunicação, né? Então, é isso. A família pode ajudar muito. com certeza. Deixa eu. A Simone Bispo deixou aqui, ó. Concordo. Esse processo não está fácil para o Breno. Ele é uma criança muito tímida e isso dificulta um pouco esse aprendizado, né? Então, quer dizer, eu não sei em cima de qual resposta que ela colocou, mas quer dizer, a gente pode contribuir, porque o pai tem um desafio, o Breno também está com o desafio dele lá, né? Sim, a criança E é isso. também principalmente quando ela fala de ser tímido, né? É É, um desafio para ele. exatamente. É. Ô, Márcia, queria trazer um dado para a nossa conversa aqui. Quando a gente pensou nesse tema, eu tentei contato com alguns amigos que estão fora, né, do Brasil. E até compartilhei ontem com você um áudio do meu amigo Flávio. E perguntando, e aí, Sim, como que bem estão as coisas interessante. aí? Falei com o Alessandro, que está nos Estados Unidos, e com o Flávio, que está numa outra região. E o Flávio, a Carol estuda na pré-escola de uma instituição grande do governo, e ele colocando que estamos com a mesma, ele está com a mesma, passando pela mesma situação que nós estamos passando. E lá ainda tem o ano ele termina e começa, o ano letivo, diferente do nosso, né? E ele colocou para mim que não tinha certeza se o próximo ano letivo iria iniciar, né? Ou se seria tomada alguma outra decisão, algum adiamento. Então, assim, só para trazer uma informação para quem está com a gente aí, que não é um problema só que a gente está enfrentando, não é uma falha da educação brasileira. No mundo inteiro as pessoas estão tendo que se reinventar e é isso, né? Só para complementar para os nossos amigos aí. Sim. E a gente tem um dado recente que saiu da ONU, Marcelo, que 9 a cada 10 crianças estão fora do ambiente escolar. Então, se a gente parar para pensar, nós somos um percentual aí mundial de 90% de alunos que Sim, estão fora do ambiente escolar, né? Então, é um dado, assim, bem considerável, né? sim, sim. Tem uma pergunta aqui, Márcia. Diz o seguinte: qual a vantagem de ter aulas remota no período da pandemia, né? A princípio ela pode ficar um pouco vazia essa pergunta, mas vamos direcionar de uma forma aqui. Bom, eu ouvi algumas pessoas falando o seguinte: poderia parar tudo agora, né? E Já poderíamos ouvi falar isso. voltar depois, né? Por quê? Vamos parar agora, porque se é para fazer uma coisa mais ou menos, a gente faz direito depois. Eu queria misturar com algo que tem dentro de mim e misturar nessa pergunta aí. Bom, eu estudei no colégio estadual, na rede estadual. E aí, volta e meia, tinha o quê? A greve dos professores, né? E a greve dos professores, ela trazia uma parada, não dá nem para imaginar, não dá para comparar com o que temos hoje, porque o que temos hoje é diferente de tudo, né? E aí, eu, na minha idade lá, que estava na minha imaturidade, achava legal porque eram férias antecipadas, né? Que estávamos tendo. Período de Mas, descanso, né? é, período de descanso e tal. Mas depois, a gente tinha que correr atrás do prejuízo, né? Então, eu queria particionar essa pergunta aqui. Primeiro, qual a vantagem de continuar, mesmo com o desafio de estar fazendo trocando o pneu do carro com o carro na descida, vamos dizer assim, né? É um desafio. E também já queria emendar uma outra pergunta no seguinte sentido, dentro da explanação que eu fiz. Tem como correr atrás desses prejuízos depois? Quer dizer, tentar repor depois de um tempo, é repor efetivamente? É trazer um conteúdo que de fato vai ser assimilado ou é uma carga que vai ficar sobrecarregada? Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu acho muito importante quando a gente fala assim de manter as aulas. Assim, primeiro a gente mantém o aluno com a mente dele ativa, em movimento, em aprendizado. Tá? A gente Sim, vai estar dando continuidade a um processo que já estava sendo trabalhado, desenvolvido na escola. Quando houve a pandemia, nós estávamos aí com um mês e meio,
quase 2 meses de aula, dependendo do calendário letivo de cada escola. Então, assim, a escola já tinha iniciado um processo. Parar naquele início, né, seria um prejuízo muito grande. Então, demos continuidade. Então, dar continuidade ao que já estava sendo desenvolvido em sala de aula. Um outro ponto é manter os vínculos afetivos, tá? Os vínculos afetivos do professor, os vínculos afetivos voltados também aos colegas, mesmo que à distância, a gente tem ainda essa interação, né, através do ensino online. Também ficar em casa sem atividade, você imagina como que seria isso para o aluno? Parar no tempo. Nós não estamos parando no tempo, mesmo com todo esse processo de isolamento social, né? As pessoas continuam fazendo aniversário, as pessoas continuam, nosso cabelo cresce, a gente envelhece, a gente aprende. Então, assim, o mundo está caminhando. Não tem o porquê o processo de educação parar por conta disso, né? Então, o parar seria um prejuízo muito maior. Até porque, como nós falamos, nós temos aí uma incerteza, a gente não sabe até quando tudo isso vai durar. Quando a gente fala em preocupação, como você mesmo mencionou, né? Existe uma defasagem grande de coisas que, de repente, não estão sendo aprimoradas, não estão sendo aprendidas a nível de conteúdo. Mas é um grande trabalho, um trabalho muito importante nessa retomada. Tem coisas que a gente não consegue quantificar de imediato, né? Então, eu sempre dou um exemplo assim, se você chega, por exemplo, no médico e fala, estou com dor na minha barriga, e vai falar o quê? Eu preciso fazer um exame detalhado para eu entender, né, como eu vou tratar da sua dor. Quando eu falo de um aluno, eu falo de uma retomada, eu vou precisar retomar com esse meu aluno, através de mecanismos de diagnóstico, o que que ficou para trás, né? O que que se perdeu nesse meio tempo. E aí sim, fazendo esse levantamento, eu vou saber exatamente que tipo de tratamento eu vou conseguir, né? Fazendo aí um paralelo com a dor, que tipo de tratamento, qual o meu plano de ação de aprendizado. Definindo desse tempo, e eu acredito que já estamos aí basicamente 3 meses fora do ambiente presencial, né? Então, vai ser um processo de longo prazo, tá? E aí entra um papel muito importante que é o papel do professor, né? Primeiro dele diagnosticar quais são essas dificuldades, quais são as prioridades desses conteúdos, as prioridades desse aprendizado e, a longo prazo, ele resgatando isso no aluno. Sim. Resgatar tudo, Marcelo, não acredito que a gente tenha tempo de trabalhar tudo, quando a gente fala tudo, isso, e como eu falei que o aprendizado é uma coisa muito pessoal, né? Tudo é muita coisa. Mas assim, resgatar o que é prioridade, isso a escola tem condições de fazer. E uma outra ponta, quando a gente fala assim de perda, né, de conteúdo, mas o aluno, numa contrapartida, ele tem assim ganho tantas situações novas nas quais ele também está aprendendo e que talvez estando na sala de aula ele não teria essa mesma oportunidade, entendeu? Essa troca, esse acesso à tecnologia, essa própria autonomia de ter que sentar, de ter que ler o que o professor encaminhou, de ter que realizar as atividades, né? Então, assim, na contrapartida, estão acontecendo outros aprendizados, não só voltados às questões cognitivas, né? Mas também às questões afetivas. Aprendizados que estão ocorrendo dentro dos ambientes familiares, que são tão ricos quanto o conteúdo cognitivo, né? Então, assim, eu acho que em tudo a gente precisa aguardar essa retomada e, com cautela, direcionar um plano de ação. Muito bom. Quero continuar agradecendo a nossa audiência aqui, o pessoal está chegando. Gente, coloca aqui nos comentários aí como tem sido a sua experiência em casa, o que você tem aprendido de novo, se você tem chegado mais perto do seu filho para ajudar. Compartilha com a gente que é bem importante. E como essa live vai estar gravada também, outras pessoas podem ver depois. Vamos lá, vamos falar da Heloíse. Acho que traz a oportunidade de ver os amigos, mesmo que os amigos virtualmente, e reforça que todos estão passando o que todos estão passando. Quanto ao conteúdo, por menor que assimile, será um benefício, né? Márcia, vamos emendar uma perguntinha aqui. Você acha que com essa experiência, essa vivência do ensino online aí, a gente pode rever os nossos conceitos e fazer, de repente, uma estrutura parte presencial e
e parte nesse conteúdo online, você acha que o sistema total de educação pode tirar novas lições disso e a gente tem uma nova era daqui para frente? Sim, com certeza. A educação não será mais a mesma, né? Na verdade, nenhum de nós, né, seremos os mesmos depois disso tudo, mas eu acho que assim, o reflexo dessa questão da pandemia na educação vai ser assim um reflexo de inovação, né, um reflexo voltado a mudanças. Então, eu acredito que isso vai trazer algo positivo, sim, para a educação, no sentido de inovar. Tá? Hoje a gente fala assim da questão tecnológica, da importância, até quando a gente fala assim de formação, né? A escola como um ambiente de preparar o aluno para o futuro, de preparar o aluno para a vida, e a cada dia mais o mercado de trabalho, cada dia mais as nossas situações diárias requer o uso da tecnologia. Então, eu acredito É, que agora sim, ela veio e ela vai ficar, entendeu? é. Claro que Eu, dentro uma questão normal, de talvez assim mais estruturada, mais organizada, mas assim, não tem mais como a gente voltar lá atrás, não. eu queria até trazer uma coisa pessoal aqui. Toda quarta-feira eu faço, eu tenho um curso, né? Eu e a minha esposa, a gente participa numa mesma sala de um curso. E aí, era no Butantã. Então, toda quarta-feira eu me deslocava para 8h30 estar lá no Butantã, né? Então, meu dia já tinha que programar a questão do trânsito, a gente está em São Paulo, enfim. E aí, numa quarta a gente estava no curso presencial, na outra quarta a gente estava aprendendo online ali. E aí, eles foram melhorando a plataforma e num certo momento eles mandaram uma pesquisa, né? Perguntando exatamente assim, tinham várias coisas, mas uma era, você faria esse curso online? Por quê? Eu moro na Zona Sul, estava indo para o Butantã. Tinha um amigo que mora em Barueri, o Alphaville, estava vindo para o Butantã. Outra em São Bernardo do Campo. Então, de repente, pode chegar uma hora que para alguns cursos, para algumas coisas, por isso que eu te perguntei do particionado aí. A gente pode até falar, algo eu vou fazer lá, né? E tem que ser na escola mesmo, por algum motivo. Claro que eu estou abrindo um pouco para os cursos extracurriculares aqui, mas só para a gente ampliar Sim, o sim. debate, né? E aí, quando foi feita essa pergunta, o que aconteceu? Porque no começo eu estranhei estudar em casa. Mas a Lilian, minha esposa, não tanto, ela já assimilou, né? Então tem muito mais a ver com a minha parte de organização pessoal, com a minha disciplina de readequar o ambiente, do que com o conteúdo. Para mim, eu estou chegando a essa conclusão. Uma questão assim, Marcelo, na verdade, isso já é algo assim meio que definido. Quando a gente fala assim de planos de retomada, uma das questões que vem sido discutidas e analisadas, né, pelo governo é que parte das aulas no retorno sejam presenciais e parte ainda continue de forma remota. Então, Sim, assim, isso já é fato. Quanto à questão da distância, que eu falo, tem os pontos positivos, mas a pessoa precisa ter a disciplina, como você mesmo comentou, né? Então, tem que é, ser disciplinado para você poder se adequar a essa modalidade. Mas eu acho que é. daqui para frente é uma tendência, não tem como a gente fugir, não, viu? Não, com certeza. Em tudo tem um lado bom, a gente tem que ter o olhar positivo, né? Tirar o melhor, olhando assim no curso extracurricular, você pode, as aulas estão sendo ministradas, você está no conforto ali da sua casa, e também como a aula fica gravada, você tem um conteúdo por demanda a qualquer momento que você queira assistir depois, né? Nesses casos. Márcia, eu queria abordar com você um pouco agora sobre a questão da estrutura tecnológica em casa, né? Tinha uma pergunta aqui que ela não está direcionada, acho que ela foi tirada de um site. Diz assim, ó, o termo aula remoto é muito bonito, né? Ganhou notoriedade de todos, porém sou analfabeta, é um olhar de uma mãe, né? Tenho a internet pré-paga do meu celular. Eu não consigo ensinar meu filho e estou com muitas dificuldades o que eu devo fazer. Então, assim, é um ponto que ele existe, né? Aqui em casa, Sim. acho que eu comentei ontem, num bate-papo rapidinho, eu tinha os notes mais para o trabalho e todo o outro conteúdo, ele era pelo celular, né? Então, o que a gente tem de resposta para alguém que está numa situação como essa?
Então, Marcelo, uma das grandes questões que ficam muito claras e visíveis para todos nós, né, principalmente nesse período agora, é a questão assim, que a gente fala da desigualdade social mesmo. Né? Então, quando se fala assim, da É, desigualdade, onde você tem aquelas pessoas que têm em casa equipamentos, que têm internet, que têm condição, e aquela que não tem. Então, a orientação é entrar em contato com a escola. Hoje, a gente tem mesmo na rede, tanto na rede privada quanto na rede pública, eles têm esse mecanismo, tanto é que na rede pública foi disponibilizado, né, os programas via TV, que é a nossa comunicação de massa, foi disponibilizado cartilhas para os alunos, né, claro, a gente não está aqui calculando a efetividade de aprendizado, mas são recursos que estão sendo disponibilizados. Tá? Quando eu sim, falo de uma escola privada, nesse caso, é importante que a mãe leve essa realidade para a escola. Né? A escola ela tem condições e a escola ela tem como mecanismo a inclusão. Então, tudo que você proporciona dentro da escola, você tem que pensar em todos os alunos. Então, com certeza, a escola vai dar uma alternativa, tá? Eu falo no nosso caso, no meu papel como educadora, a gente disponibiliza, então assim, qual que é o mecanismo, qual o canal de comunicação que essa mãe tem? Se ela tem um telefone, eu vou disponibilizar via texto as atividades tá. para ela. Ela não tem telefone, eu vou ter que fazer impressas atividades e ela consegue pedir para alguém retirar essas atividades na escola. Então, assim, qual o canal que ela tem disponível porque a escola precisa chegar até o alcance dessa pessoa, entendeu? Então, é muito importante porque a gente tem várias realidades. Como eu falei no É, comecinho, ficou muito claro agora para todos nós a questão da desigualdade social. Enquanto isso, principalmente na educação, né, tem sido assim visto o acesso para as crianças, né, de forma diferenciada. é. Ô, Márcio, ontem eu estava assistindo uma reportagem, né? E nessa questão das adaptações aí, eu vi uma. Porque já vou te perguntar como que fica. Era normal o professor corrigir a lição de casa, né? Como que ele corrige hoje? Então já fica a pergunta. E aí. Então, Pois não, pode. Vamos lá, pode responder não essa. pode Eu chamar a engano. primeira pergunta. Não, na verdade, que na verdade o que eu vou complementar agora é um pouco de uma resposta para isso. E aí eu vi uma professora tendo uma ideia bem criativa, né? Claro que ela numa cidade menor, né? E aí ela Sim. deixou, os pais vinham, deixavam uma sacola enganchada no portão dela, né? E aí a sacola era higienizada, corrigia, e era uma maneira do filho ter uma resposta que a professora foi lá e colocou um bom. Tinha professora que colocava até um carimbinho, né? Então, assim, é uma forma de se comunicar. Mais especificamente em relação à correção de conteúdo, como tem sido? Então, a relação, correção de conteúdo. Como nós, estou falando sempre no nosso caso agora, quanto escola privada, nós estamos utilizando uma plataforma. Então, a plataforma ela te dá essa possibilidade de correção, tá? Ah, Na aula online também, o professor pode propor a correção através da aula online, onde ele pode ter interação com os ah, alunos, tá? O professor pode fazer um vídeo também de correção das atividades. Então, assim, sim, existem várias possibilidades dentro do que foi proposto para que ocorra essa correção. Como eu falei, hoje a gente tem a grande vantagem, né, dos recursos tecnológicos. Então, tem situações que a família tira foto do livro, pode encaminhar a tá. foto do professor, através da foto, o professor consegue dar um feedback, né, com relação à atividade. Então, tem bastante possibilidades em relação a isso. E quando você comentou dessa questão da professora, você viu como toda essa situação fez com que as pessoas ficassem mais criativas, né? O Isso, professor é bem exatamente. assim, o professor É, ele sempre dá um jeito. Se ele não tem a lousa, ele vai escrever no chão. Se ele não tem a sala é, de aula, ele vai dar aula embaixo de uma árvore. Então, assim, esse poder da criatividade, é. junto com a força de ensinar, né, ele move situações. E é muito bacana essa situação que você comentou da professora. Você viu como ela conseguiu, né, um É, mecanismo de atender o aluno. sim. Bacana E, isso. ô Márcia, vamos emendar a falar do professor aí, porque realmente a Vamos. galera, eles têm como que eu posso falar? Eles renasceram, né?
porque foram tirados da zona de conforto e assim, quando você pega um currículo lá do professor, você não pergunta, né, se ele tem habilidades com o vídeo, né? E não adianta, ele tem que ter. Essa semana eu recebi um vídeo de um amigo, ele falou, Marcelo, isso aqui é uma aula que eu estou dando lá pro pessoal, dá uma avaliada aí, o que, que você acha? Pô, eu dei os parabéns, porque, né, ele conseguiu focar no conteúdo, ele conseguiu ter uma organização do que ele ia já colocar no vídeo, né, porque tem algumas imagens adicionais e tal. E eu queria parabenizar, conheço alguns professores da sua escola, tenho muitos amigos da área da educação, e queria, assim, parabenizar por eles estarem realmente se reinventando e trafegando por uma nova via que não tem o menor conforto, mas eu conversando com a dona Lourdes, ela é mantenedora de uma escola, e ela colocou isso de uma forma tão positiva, falou, meu filho, vai ser tão melhor porque eu só estou vendo eles fazerem coisas boas, né? Eles estão, assim, se superando, e aí é isso, vamos falar um pouquinho desse processo do professor, como que, se eles tiveram tempo, acho que não tiveram tempo, mas como que eles estão se preparando aí, como que está sendo esse lado. Então, como todos nós, né, o professor também não teve tempo, né, nós não tivemos um tempo para nos prepararmos. Se em qualquer situação alguém chegasse e falasse para a escola, olha, você precisa implementar um projeto de aula remota. No mínimo, aí, eu acredito que qualquer diretor falaria que precisaria de um tempo, tá? 3 meses, 6 meses, né? E no nosso caso, nós tivemos um dia. Nós soubemos aí na sexta-feira que na semana seguinte nós já não teríamos aí essa opção na aula presencial. Então, assim, realmente os professores se reinventaram. Eu, particularmente, assim, dentro da equipe que eu direciono, vi vários casos, tá, de professores que passaram um dia ali pesquisando, né, assistindo tutorial, né? Uma coisa muito bacana que eu vi também dos professores foi a questão assim, solidária, tá, de um Tá. ajudar o outro. Olha, descobri determinada ferramenta que vai ajudar. Então, assim, essa questão solidária, a questão da união, da conexão, né, Marcelo? Sim. Que vem se bem acentuada quando falou a conexão, não estou falando de tecnologia, mas a conexão assim, de estar junto com o outro, de participar. Então, realmente tem sido um desafio, porque penso que a cada dia a gente precisa se reinventar, a gente precisa repensar, né, as nossas propostas de aula. O professor ele nunca se acomoda, ele sempre quer oferecer algo a mais. E É, nesse propósito de oferecer algo a mais, ele vai sempre buscando alternativas, né? Então, foi um desafio, mas que são todos de parabéns. Eu tenho acompanhado e até nas redes sociais a gente verifica, né? A gente acaba acompanhando. Nós temos algumas seis, algumas creches que estão fazendo vídeos para as crianças de educação infantil, né? Então, as escolas, de um modo geral, vêm se reinventando muito. Professores que não tinham habilidade nenhuma com vídeo. E gravar isso. vídeo não é uma coisa fácil, tá? É, Falar e em tempo real não é algo fácil, tá? Porque já está ali, você já falou, não é? é, Não são todas as pessoas que conseguem fazer isso, né? Às vezes não porque não são capazes, mas se prendem na questão emocional, né? A gente tem a questão emocional, a gente tem a questão das habilidades, então isso acaba assim sendo uma barreira. Eu vi também na TV, na Fátima Bernardes, uma situação de uma professora que começou a dar aula e no meio da aula ela não conseguiu manusear a ferramenta e ah, ela entrou em pânico. E ela falou assim, gente, desculpa, eu estou saindo da aula, a aula acabou, tá, né? E acabou viralizando isso nas redes e os alunos apoiando a professora. Calma, professora, isso é, acontece, né? Isso é, acontece, né? Então, respira. E a professora é. teve o apoio ali dos alunos, enfim. Então, assim, realmente não tem sido fácil, mas eu vejo que tem algo muito. Eu acho que a vontade de ensinar é tão grande, né? Que aí acaba superando todas essas ansiedades, os medos que acontecem aí, né? Diante do professor. Com certeza. E então, reiterando, superando nesse momento, né, a nossa gratidão aí como pais.
Acabou de chegar uma pergunta para mim. Aqui, ó, chegou. Eu tô aqui gravando, Márcia, chegou o papelzinho, ó. Então é a Lília que fez a Ah, pergunta, que ela tá assistindo a de quem live será, ali. de quem será que veio essa pergunta? Fala assim, ó, o que você acha da escola dar um apoio psicológico para os pais nesse momento? Pois são situações cotidianas bem difíceis, né? Para nós termos que transmitir segurança, apoio e estrutura para as crianças. Quer dizer, é, é o olhar dela mediante esse assunto que temos aí, o lado psicológico está pegando bastante. É muito bacana e assim, para você pensar uma coisa, né? Sempre quando as coisas acontecem, como que as famílias sempre buscam quem? A escola, A não é? escola. Então, assim, vou buscar a escola pode me ajudar. Então, essa relação de confiança da família e da escola é algo que é muito forte e é muito importante. Eu acho que é bem relevante o que a Lília comentou. A escola tem que ter esse olhar, sim, tá? De fazer um trabalho voltado ao acolhimento da família, ao acolhimento do aluno e também ao acolhimento do professor, tá? Então, a gente precisa ter esse olhar de acolhimento. Eu acredito que, basicamente, todas as escolas têm essa preocupação, né? Nós, quanto instituição, também temos essa preocupação, né? De acolhimento com as famílias e estar próximo da família de uma maneira... Porque, às vezes, a família está passando por alguma dificuldade, mas ela não Sim, tem a autonomia de chegar e ligar. É difícil uma pessoa, quando está com dificuldades, ligar e reconhecer aquela dificuldade dela. Então, quando você é, está próximo, você acaba identificando. Então, o fato de sim, você manter uma comunicação com a família, de você ligar para a família, né? Ter aquele contato, como as coisas estão, você tem conseguido acompanhar seu filho nas tarefas de casa, não sei se está trabalhando no home office ou não. Então, esse contato próximo ajuda a gente a identificar isso. E eu vejo porque a gente tem relatos de contatos que nós fizemos, e quando você liga para a pessoa, ela vai falar de tudo, menos da questão voltada ao aprendizado. Então, a necessidade da pessoa compartilhar, da pessoa contar um pouquinho da sua vivência, dos seus sentimentos, tem sido muito grande. Então, é. até o fato de ouvir o depoimento da pessoa, você acaba, de certa forma, auxiliando. Então, eu acho importante, sim, a escola tem que ter esse olhar, tá? Principalmente agora, nessa retomada. Eu acho que a retomada, os pais, no modo geral, são muito preocupados com a questão do aprendizado do aluno. Ok, temos que nos preocupar, mas eu acho que, assim, a parte mais importante nesse momento, a gente pensar nesse acolhimento emocional, pensar também nas questões voltadas às demandas da saúde e da vida, né? Do aluno, dos professores, das famílias de modo geral, né? Esse apoio psicológico vai ter que ser uma coisa contínua. Sim, Já existia essa necessidade anteriormente, né? Você vê sim. que as escolas, a gente vinha trabalhando muito essa questão da inteligência emocional nas escolas. Então, muitas escolas nos últimos anos, isso é pauta de tudo, toda reunião, né? É. Como eu consigo me conhecer, essa questão do autoconhecimento, essa questão do controle das emoções, e principalmente nesse período agora, né? As pessoas estão precisando muito disso. Então, a escola, sim, é importante que ela traga essa situação, né, essa vivência para a família, esse apoio neste momento. E levando para uma visão mais ampla, né? Até os nossos filhos, quando estiverem no mercado de trabalho, a questão da inteligência emocional é muito importante. E o que eles passam hoje, na verdade, já é, vão criando uma estrutura para o futuro, né? Então a gente precisa colocar realmente, estamos no problema, sim, mas toda vez que colocar o problema, focar na solução, né? E não adianta, isso tá ruim, tá, mas o que a gente tem de bom, né? Por exemplo, ontem nós não Sim, conseguimos colocar a nossa live no ar, estamos conseguindo hoje, por quê? Porque a gente persistiu, porque a gente não se abateu porque não deu. Então tem sempre uma oportunidade, tem sempre um novo caminho, tem sempre uma nova forma de fazer, né? Até mesmo, Márcia, tem um negócio que eu nunca te falei, deixa eu te falar, vou contar uma história inédita aqui para você. Eu guardo muito fica à isso, é o vontade. seguinte, vamos lá, quando eu tinha 8 anos, não 8 anos, uns 9 anos, eu fui com os meus irmãos para aula de música, né?
E aí, na aula de música, eu estava lá e eu não conseguia entender muito o que o professor falou. Ele fazia uma matemática lá, umas divisões de compasso e tal, e eu não conseguia entender. E eu não conseguia externar também, não falei com as minhas irmãs, com a minha irmã que era mais velha, com o meu irmão. E aí, beleza. Quando chegou na hora da prova, sabe quanto que eu tirei? 0,75. Aí pegou, meu, eu falei 0,75, né? Então, assim, tá. E aí, passaram acho que uns 20 anos, eu estava num casamento e esse professor estava lá, né? Esse professor que tinha sido meu professor de música. E aí, veio uma pessoa, eu fui guardar o instrumento no carro e falei, nossa, hoje vocês tocaram tão bem aqui, né? Isso eu tô dando um pulo, depois eu entrei no mundo da música e tal. Vocês tocaram tão bem e eu achei que era um CD tocando, quer dizer, no sentido da qualidade da música. E aí, naquele dia, Sim. eu lembrei, porque se eu tivesse tido uma dificuldade no modo de aprender e tivesse parado, daquilo que eu tinha para frente. Então, às vezes, a gente está sendo apresentado a novos modos de aprendizado que criam barreiras. Vamos entender como que funciona a cabeça do nosso filho, vamos colocar alternativas, vamos chegar mais perto, porque se ele não está conseguindo de um jeito, vamos ver de outro, e assim por diante, né? Então, estou dando esse exemplo, assim, não existe só um caminho, né? Mas cabe a nós, pais, identificarmos e colocarmos as possibilidades, né, Márcia? Sim, com Eu queria... certeza. Então, assim, a família entra com esse papel importante e uma outra ponta, quando a gente fala assim de formação, Marcelo, eu falo assim que essa outra ponta ela vem no papel da escola, porque assim, o professor como referência, né? Eu falo sempre que o professor é aquele que ele vai trazer sonhos, ele tem uma pessoa comum, né? Como qualquer outra, mas ele tem os seus sentimentos, tem as suas emoções, mas ele Ah, leva para o aluno a vontade do aprender, ele consegue, ele é capaz de levar para o aluno a vontade do acreditar, do persistir, do isso. conseguir, né? Então, Ah, o papel do professor ele é muito essencial e quando a gente pensa nessa retomada, e você, a própria Lívia comentou da questão emocional, né? Eu preciso trabalhar muito esse emocional desse meu professor, porque por mais que ah, ele tenha as expectativas dele, ele precisa voltar acreditando na vida, ele precisa voltar com esperança, ele precisa voltar com motivação, entendeu? Porque ele é, precisa levar isso para o aluno. O aluno vai precisar disso nessa retomada, né? Por conta sim, dessa questão do isolamento. E quando a gente fala das emoções, e para nós que somos adultos, é difícil às vezes a gente aceitar os nossos sentimentos, né? Então, quem dirá para uma criança? E hoje eu conversei com uma criança de 7 anos, um sobrinho meu, e eu sempre pergunto, né, o que que você quer fazer quando acabar a pandemia? E ah, ele tá, respondeu para mim, tia, eu quero ver a natureza, mas eu quero ver a natureza fora da minha casa. tá, Então, assim, que tipo de sentimento que essa criança está tendo quando ele fala assim, eu quero sim, ver a natureza, né? é, Sentimento de estar preso, de estar dentro de casa. Então, o sonho, a gente precisa alimentar o sonho, porque essa sim, vontade do sonho nos dá a vontade de viver, né? A gente precisa é, manter isso vivo. é. E aí você falou uma coisa bem importante aí, hein? Vamos olhar para o professor também, que a gente está só olhando para os alunos, a dificuldade, mas que eles têm essa garra Sim, aí, porque são mestres, né? São pessoas a serem seguidas, são pessoas que estão no dia a dia do aluno e têm toda a nossa consideração e a importância fundamental. Chegou lá na frente, é advogado, engenheiro, o que você tiver de profissão, você passou pela base fundamental e foi preparado por um professor. Então, o professor tem todo o nosso sim. respeito, toda a nossa admiração. Márcio, você acredita que já faz quase uma hora que nós estamos aqui? E eu tô com medo do Passa Facebook nos rápido, né? derrubar. Isso. É que Então, o bate-papo tá bom, né? A gente vai ter que marcar outro, que tá muito bom o bate-papo. Então, exatamente. como a gente não sei se a gente conseguiu aí, né, tirar as dúvidas, como é um É, assunto muito amplo, a gente pode até, se for o caso, pensar numa outra situação de bate-papo com as famílias, né? sim, sim. E eu queria, antes de você Eu, dar o seu tchau, antes de você finalizar, é, eu quero ter um espacinho só para
para deixar uma mensagem, tá bom? Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar ler uns comentários aqui para agradecer a galera que tá com a Legal. gente, porque aí essa interação, às vezes, aqui no ao vivo é difícil de fazer. Bom, a Ana Paula falou assim, ó, meu filho está no 4º ano, e nesse novo cenário ele está tendo a oportunidade de lidar com a tecnologia de uma forma muito positiva. A cada dia aprende mais e mais. Pô, Ana Paula, obrigado por esse depoimento, né? É um depoimento Sim, bacana ter sido. bacana. O Paulinho falou assim, eu posso dizer que estou meio perdido, tenho 3 filhos, um de 13, outro de 10 e o outro de um de 13, outro de 10 e outro de 6. E aí tá pedindo dicas, eu espero que a gente tenha, com essa conversa aqui, trazido algumas dicas para você, como chegar mais perto. A Cristina Gislene diz assim, tudo é muito novo e nós estamos aprendendo. E é isso. E eu quero falar para o pessoal que ainda está com a gente aí, ó, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta. O que eu faço na minha live? Não passa muito rápido, às vezes eu estou tocando, Muito. aí depois eu paro lá e eu vou respondendo, né? Vou agradecendo e tal. Então eu queria que as pessoas deixassem aí mais alguma pergunta de algo que a gente não conseguiu falar, que a Márcia pode falar numa outra live, mas também a gente já pode ter essa resposta. Eu queria, para a gente terminar, as suas considerações finais. Isso está parecendo um programa do Bial, Márcia. Só tá faltando o sofá, né? Mas vamos lá, eu acho que de tudo, quando a gente fala desse período de pandemia, eu acho que esse processo todo, a gente tem uma questão voltada às perdas, né? Esses dias eu participei de um sarau com a minha equipe, nós fizemos um sarau com um tema voltado à discriminação, né? E a gente falou que é uma perda grande. A gente inicia a história com um número de personagens e a gente vai terminar a história faltando vários personagens, né? São as pessoas que foram vítimas aí do Covid. Mas de tudo, eu vejo que as pessoas hoje estão mais solidárias. Acho que foi um momento importante para as pessoas reverem isso. As pessoas estão mais conectadas. Quando eu falo conectadas, eu tenho, por exemplo, situações de amigos que eu demorava tempos para falar e agora, por conta do distanciamento, todo final de semana a gente acaba se comunicando, entendeu? Então, assim, esse contato. E a importância também da ciência. A gente vem Sim. percebendo, hoje nós estamos lutando contra um inimigo que é invisível e o quanto a ciência é importante para nos nortear. Tudo que a gente tem pensado e todas as ações futuras, elas estão sendo feitas com base na ciência, né? E a questão política, que seria uma outra live, mas a gente não vai entrar nesse parâmetro. Sim, a questão da ciência é muito importante. E a minha consideração final, agradecendo aí o seu convite, tá? Para mim, eu nunca participei de nenhum bate-papo assim. Eu queria finalizar deixando uma mensagem aqui para o professor. Nós tivemos um trabalho substituir, tá? E falar rapidinho de uma poesia. Verdades da profissão de professor. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo trabalho. Essa data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos os nossos papéis e as nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem da sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas, pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, se ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire.
Super. Muito bom, muito bom. Márcia, quero te agradecer por esse convite. Obrigada. E assim, estou pensando aqui, acho que foi mais uma das conversas que a gente sempre tem, que fluem muito legal. Gosto muito de conversar com você, com o Aguinaldo. E sendo que hoje a gente dividiu também com os nossos amigos, né? Dos nossos E amigos, bem bacana. com os nossos amigos, é. Então, assim, me senti muito, muito à vontade. E eu quero desejar a você toda a sorte do mundo, né? Nessa caminhada da educação, que é uma caminhada que tem as suas dificuldades, seus espinhos, mas ela é muito linda, né? Então, que Deus te acompanhe, te direcione e te conduza ao melhor. Que você está plantando semente em famílias e que esses frutos sejam frutos bem interessantes, tá? Eu vou deixar você na live, aí você termina, né? Eu vou sair. E eu queria desafiar você que está em casa, que está falando com a gente aqui. Gente, deixa uma coisa boa que você conseguiu descobrir. Sabe, alguém que você conseguiu falar que fazia tempo que você não falava. Uma nova coisa que você conseguiu. De repente você conseguiu pintar um quadro, de repente você conseguiu aprender uma nova coisa, de repente você conseguiu aprender tocar um instrumento. Vamos deixar uma coisa positiva, né? É um espaço que a gente tem que a gente consegue fugir um pouco da parte pesada da pandemia, e porque a nossa vida continua e o nosso lado positivo tem que sempre sobressair, tá bom? Com certeza. Vamos terminar? É. Vamos terminar? E que a gente está assim, aquele bate-papo, você fala assim, você desliga? Não, você desliga, que tá bom, fácil, né? Mas assim, haverão outros, né? Eu quero agradecer aí as pessoas que participaram, que aceitaram o nosso convite para esse bate-papo, né? Depois a gente dá uma olhadinha nas perguntas, se for o caso a gente marca aí uma outra conversa, né? Mas foi muito importante ter esse momento, essa oportunidade de compartilhar essas informações dentro de uma visão, de um olhar de educadora, de gestora, e ouvir um pouquinho, né, essa visão sua de pai e abrir isso para os nossos amigos, né? Porque a intenção é essa, tá bom? Muito Bacana. obrigada. Então, para não ter desculpa, a gente termina junto, tá bom? Em 3, Pessoal, 2, muito 1. obrigada, então. Termina junto. Obrigada pela 3, presença de vocês. Foi uma ótima experiência. 2, 1. Obrigada, 2, gente. 1. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Obrigada. Até a próxima.